À medida que a guerra na Ucrânia se arrasta até 2025, o presidente Vladimir Putin está perdendo dinheiro. O que deveria ser uma invasão rápida se transformou em um pesadelo financeiro, custando à Rússia um valor estimado de 250 a 300 bilhões até fevereiro de 2025. Agora, diante de uma queda livre econômica, Putin tem apenas duas opções: apertar os cintos ou deixar a Rússia entrar em colapso. Ele escolheu apertar. Putin está cortando os gastos militares justamente quando a guerra atinge um ponto crítico de virada. Isso é de acordo com o The Telegraph, que escreveu em 27 de junho que Putin anunciou planos massivos para reduzir a quantidade de dinheiro que ele gasta em seu exército. Enquanto a Rússia encara uma recessão de frente, ainda não sabemos muito sobre os cortes pretendidos. Tudo que o líder da Rússia disse a alguém é que ele quer cortar os gastos com defesa no próximo ano e no ano seguinte ao longo do próximo período de 3 anos. Durante uma coletiva de imprensa em Minsk, claro, Putin tentou enquadrar isso como algo positivo. Seus comentários vieram na sequência de relatórios sobre os planos da OTAN de aumentar o gasto com defesa, recomendado para seus países membros para 5% do seu produto interno bruto, ou produto interno bruto. Isso foi uma grande vitória para o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Ele vinha pedindo essa porcentagem nos últimos meses, mas para Putin, aparentemente é um sinal de agressão ocidental. Ele disse na cúpula de Minsk que os membros da OTAN, gastando mais, aumentariam as compras dos Estados Unidos da América e no apoio ao seu complexo militar industrial. Putin continuou a questionar. Então, quem está se preparando para algum tipo de ações agressivas? Nós ou eles? Isso parece rico, vindo de um homem que passou mais de 3 anos travando guerra contra outra nação, aumentando os gastos de defesa de seu país e criando seu próprio complexo militar industrial. Precisamos apenas olhar para os recentes gastos da Rússia para ver a hipocrisia de Putin. Em setembro, a Reuters informou que a Rússia estava se preparando para aumentar os gastos em 2025 em 25%. O que significa que Putin pretendia investir 145 bilhões de dólares no exército de seu país ao entrar no 4º ano de uma suposta operação militar especial que deveria durar apenas alguns dias. Esse anúncio significava que os gastos com defesa representariam 32% do total de despesas do orçamento da Rússia em 2025, e era uma reviravolta completa dos supostos 21% que o Kremlin pretendia gastar em 2025. Esse gasto também representa 6,3% do produto interno bruto da Rússia, 1,3% a mais do que os requisitos de gastos redefinidos pela OTAN. Então, mesmo apontando o aumento dos gastos da OTAN como um sinal de agressão, Putin estava gastando mais em seu exército em termos de produto interno bruto do que qualquer nação da OTAN gastará. E já havia muitos sinais de que isso era ruim para a economia da Rússia. Em janeiro, o analista político russo Pavel Lutzin escreveu um artigo para o Centro de Análise de Políticas Europeias, ou Centro de Análise de Políticas Europeias, no qual ele rotulou 2025 como o ano do orçamento militar descontrolado da Rússia. Em 2024, Lutzin afirmou que a Rússia claramente excedeu seu gasto planejado de 101 bilhões de dólares, provavelmente chegando mais perto de 129 bilhões de dólares. O anúncio de aumento dos gastos para 2025 sinalizou mais más notícias para a Rússia, escreveu Lutzin. O gasto que estoura o orçamento segue um padrão de custos militares, excedendo os planos do Tesouro desde a invasão em grande escala. Em 2022, ele escreveu, Lutzin também compartilhou um gráfico, mostrando que o gasto militar da Rússia havia mais que triplicado desde 2021. O que vemos aqui são os efeitos de um líder que é incapaz de aceitar que sua invasão falhou. Em vez de recuar, Putin apostou tudo, gastando mais do que seu país poderia pagar por anos para financiar sua invasão mal-sucedida. Putin pode tentar afirmar que a redução dos gastos militares da Rússia, enquanto os membros da OTAN aumentam seus gastos, é um sinal de agressão ocidental. Mas a realidade é muito mais simples. A Rússia está sendo forçada a gastar menos dinheiro em seu exército porque Putin está ficando sem dinheiro e ele teve muitos avisos de que isso aconteceria. O anúncio de Putin vem apenas alguns dias depois que o ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maxim Reshetnikov, afirmou que a Rússia estava à beira de entrar em recessão, de acordo com o Telegraph. Esses comentários foram ecoados pela governadora do Banco Central russo, Helena Nabilina,
que observou que a Rússia está começando a sofrer com um problema de recursos. Crescemos por 2 anos a um ritmo bastante alto, porque recursos livres foram ativados. Precisamos entender que muitos desses recursos realmente se esgotaram. Crescer economicamente é exatamente o que a Rússia fez. Pelo menos é assim que pareceu. Os comentários de Putin sobre cortar gastos militares vêm na sequência da Rússia, desfrutando de 4,3% de crescimento econômico em 2024. À primeira vista, isso parece ser uma coisa boa. Uma economia em crescimento sugere que o dinheiro está entrando. No entanto, a realidade é bem diferente, e é uma realidade que Putin está sendo forçado a enfrentar. A suposta economia em crescimento da Rússia esconde uma série de problemas que estão assolando o país. A redução dos gastos militares da Rússia por Putin é um curativo tentando cobrir uma ferida financeira profunda. A realidade é que a economia da Rússia entrou em queda livre. Os cortes de Putin não são um sinal de que ele está se tornando menos agressivo. Ao contrário, são um sinal de que ele danificou tão gravemente a economia da Rússia com sua guerra que ele não pode mais gastar no nível que vinha gastando. O líder da Rússia acabou de admitir algo que ele nunca quis que o mundo soubesse. Seu país está em péssimas condições econômicas e foi a invasão de Putin que causou tudo isso. Então, quão ruim é a situação na Rússia? Vamos começar com os problemas interligados de inflação e taxas de juros. De acordo com o Telegraph, o crescimento econômico da Rússia de 4,3% em 2024 conseguiu esconder brevemente o fato de que o crescimento estava vindo a um custo severo para o povo russo. A inflação desenfreada tem sido um problema no país há meses, assim como as taxas de juros. Este último atingiu um assustador 21% em outubro de 2024, no entanto. A taxa básica foi reduzida para 20% em junho, à medida que a pressão econômica sobre a Rússia aliviou um pouco. A BBC entrou em mais detalhes, observando que o crescimento de 4,3% da Rússia comparou favoravelmente com os Estados Unidos da América e o Reino Unido, que alcançaram 2,8% e 1,1%, respectivamente, durante o mesmo ano. No entanto, todo esse crescimento estava sendo alimentado pelos gastos militares de Putin, e com as altas taxas de juros e inflação, estava custando o bem-estar de seu povo. Pegue a inflação como exemplo. Isso atingiu 9,9% em maio, o que na verdade foi uma suavização dos 10,2% vistos em abril. Isso significa para os russos comuns que o custo de vida se tornou quase insuportável em meio à guerra de Putin. Apenas em maio, os preços dos alimentos subiram 12,5%, com frutas e vegetais experimentando uma inflação de 19,8%. Os produtos não alimentícios se saíram um pouco melhor com 4,8%, embora os serviços tenham experimentado uma inflação de 12,6%. Isso é apenas um instantâneo de um mês. Tem sido assim na Rússia por muito tempo. Para os consumidores russos, essa inflação desenfreada criou muita pressão. É isso que a inflação faz. Um rublo no bolso que valia X quantidade há alguns meses agora vale muito menos. O dinheiro que os russos comuns ganham não rende tanto quanto costumava render, e isso é algo que a Rússia tem tentado esconder. Como o The Insider relatou em novembro de 2024, a Rússia tende a obscurecer seus números de pobreza. A primeira metade de 2024 viu alegar que 13 milhões e 300 mil de seu povo viviam na pobreza. No entanto, o Insider diz que o número real provavelmente estava entre 14 milhões e 600 mil e 18 milhões no final de 2023. Com o Insider alegando que muitas das pessoas que a Rússia afirma não serem pobres estão lutando para pagar necessidades como comida e roupa. Já faz mais de um ano desde que o Insider fez essas alegações e a situação só piorou. A inflação continua alta e as pressões colocadas sobre os russos comuns estão chegando perto de serem insuportáveis. Tudo isso é devido à invasão de Putin. Voltando às taxas de juros da Rússia, elas são uma notícia ligeiramente boa para Putin, com o Banco Central do país decidindo reduzir a taxa básica para 20%. Mas, mesmo isso, mal vai fazer uma diferença. Isso é de acordo com o membro sênior da Centro de Análise de Políticas Europeias, Alexander Kolyanda, que disse ao Central Banking, em 9 de junho, que o povo russo não pode esperar muita mudança com essa diminuição da taxa. Isso não é o início de um ciclo de alívio, disse Kolyanda. É um ajuste único, refletindo o fato de que a inflação atingiu o pico no final de abril ou início de maio.
O que temos aqui é um país que está sucumbindo sob o peso econômico da guerra de Putin. E não é apenas o gasto militar da Rússia que está causando esses problemas. As sanções ocidentais também contribuíram fortemente para essa grave situação econômica. Desde que Putin invadiu a Ucrânia, países ocidentais, juntamente com nações como Japão e Austrália, implementaram 21.692 sanções contra a Rússia, diz Castelo Mai. No total, a Rússia está sofrendo sob o peso de 24.311 sanções, o que é mais de 4 vezes o número de sanções enfrentadas pelo Irã e bem mais de 5 vezes aquelas enfrentadas pela Síria. Essas sanções têm sido fundamentais para os problemas de inflação da Rússia, diz o Telegraph, porque aumentaram drasticamente os custos de importação da Rússia. Curiosamente, a Rússia não conseguiu contornar essas sanções tão bem quanto esperava. O CEPI da França aponta que o custo das compras da Rússia de seus parceiros não sancionadores aumentou em média 21% mais do que em outros lugares, entre 2020 e 2024. Isso nos diz que Putin está entre a cruz e a espada. Por um lado, ele tem que gastar muito mais do que gastava no passado para comprar produtos das nações que implementaram sanções contra a Rússia. Por outro lado, os países que não têm sanções em vigor estão se aproveitando do fato de que a Rússia não tem para onde se voltar e aumentaram seus preços de acordo. Isso é mais óbvio do que nos bens estratégicos encontrados no campo de batalha da guerra na Ucrânia, diz CEP, que custam à Rússia 122% mais caro para comprar de parceiros não sancionadores até meados de 2024 do que fizeram em 2020. A Fundação Jamestown diz isso. Até agora, Putin conseguiu usar sua invasão à Ucrânia como justificativa e distração, distraído da piora da situação econômica da Rússia. Isso não pode durar para sempre. A Rússia enfrenta um conjunto cada vez menor de opções para um crescimento sustentável, diz o relatório. Qualquer acordo de paz negociado com a Ucrânia provavelmente exporá a má gestão do Kremlin dos fundos da Rússia em uma escala massiva. Isso nos mostra o que realmente estamos vendo com os cortes de Putin nos gastos militares. O líder da Rússia é um homem desesperado. Ele sabe que sua invasão levou seu país a uma estagnação econômica. Independentemente do que os números de crescimento da Rússia em 2024 possam sugerir, a alta inflação, combinada com altas taxas de juros, está atingindo seu povo com força. Adicionar o peso das sanções ocidentais à mistura cria ainda mais pressão sob a qual a Rússia está coletivamente cedendo. Está começando a aparecer que um colapso econômico está no futuro da Rússia. E fica pior, muito pior. O anúncio de Putin também chega em um momento em que a Rússia enfrenta uma enorme escassez de mão de obra, diz a RBC Ucrânia em seu relatório sobre a decisão de cortar os gastos militares da Rússia. Diz que a Escola Superior de Economia de Moscou acredita nisso. Essa escassez de mão de obra é tão extensa que atingiu 2.600.000 pessoas até o final de 2024. O Kiev Independent ofereceu mais detalhes em um relatório de maio, observando que várias das principais indústrias da Rússia estão sentindo o impacto agudo dessas escassez de mão de obra mais do que outras. A indústria tem 391 mil postos que não consegue preencher, diz a fonte. O setor comercial da Rússia tem 347 mil vagas abertas, com o setor de transporte tendo 219 mil vagas disponíveis. Em todos esses setores, os empregadores estão sendo forçados a oferecer salários acima de 1.200 por mês, o que é 1,5 vezes a média russa. Claro, Putin tentará enquadrar tudo isso de uma maneira positiva. Outra perspectiva sobre a situação trabalhista da Rússia é que o russo médio viu seu salário aumentar em 20% em 2024. Putin também pode apontar para o baixo desemprego e pode afirmar corretamente isso. 61% das pessoas russas com mais de 15 anos estão envolvidas no mercado de trabalho do país. Essas poderiam ser coisas boas se não fosse pelo fato de que o baixo desemprego, neste caso, significa que não há pessoas suficientes para as posições que a Rússia precisa preencher. Quanto aos aumentos salariais, eles são um sintoma tanto desta escassez de mão de obra quanto da inflação que está cortando os russos comuns na altura dos joelhos. Um aumento de 20% no seu salário não significa muito quando a inflação é tão alta que você não está sentindo nenhum tipo de efeito positivo. Existem várias razões pelas quais a Rússia se encontra nesta situação, todas elas ligadas à guerra de Putin.
A migração de mão de obra caiu drasticamente, sendo a mão de obra migrante um problema particular, disse a Novaya Gazeta em outubro 2024. Isso, um funcionário não identificado do Ministério do Interior da Rússia acredita que a Rússia precisa de pelo menos mais 3 milhões de trabalhadores migrantes para preencher posições-chave no país após a invasão da Ucrânia. Esses trabalhadores migrantes não estão vindo. A insegurança no rublo e múltiplos choques econômicos também são parcialmente culpados, diz o Kiev Independent. Mas, de longe, o maior problema é esse. As pessoas que deveriam estar preenchendo as vagas abertas em tantas indústrias da Rússia estão atualmente lutando e morrendo no campo de batalha ucraniano. Em 22 de junho, The Guardian relatou que a Rússia havia atingido o triste marco de 1 milhão de baixas militares. Isso é uma ótima notícia para a indústria funerária da Rússia. Seus lucros tiveram um aumento de 12,7% ano a ano entre janeiro e abril 2025. Mas, quando se trata de um mercado de trabalho já em dificuldades, a escala dessas perdas não é boa para Putin. Ele, essencialmente, custou ao seu país 1 milhão de trabalhadores, e contando em um momento em que precisa de cerca de 2 milhões para preencher sua escassez de mão de obra. Falando desses soldados, eles também são um fardo econômico para a Rússia, e provavelmente parte da razão pela qual Putin anunciou seus cortes militares. Gastar tem sido a solução de Putin ao tentar manter o alto volume de tropas que ele precisa manter na Ucrânia para continuar pressionando as forças de seu inimigo. De acordo com The Conversation, um soldado que assina um contrato com o exército russo hoje ganha cerca de $2.034 por mês, colocando-os entre os 10% mais ricos da Rússia. Adicione a esses salários massivos os grandes bônus de assinatura e os benefícios que a Rússia oferece às famílias dos soldados. E você obtém um constante escoamento de dinheiro que a Rússia não pode se dar ao luxo de manter. As perdas diárias de tropas ainda são massivas na Ucrânia. Apenas no dia 29 de junho, a Rússia perdeu cerca de 1.220 soldados. E esses números não são notáveis. Eles são o padrão. Mais de 1.000 soldados russos morrem ou se ferem na Ucrânia diariamente. Essa taxa continua até o final de 2025. Isso é pelo menos 184 mil, que serão adicionados aos mais de 1 milhão de baixas que a Rússia já sofreu até agora. Esses soldados precisam ser substituídos, e para isso, Putin precisa de dinheiro que ele não tem. E isso levanta algumas questões interessantes sobre o que a decisão de Putin de cortar o orçamento militar da Rússia significa, tanto para o futuro de seu país, quanto para sua invasão à Ucrânia. Logicamente, gastar menos dinheiro com o militar significa que a Rússia contratará menos soldados. Isso significa que a Rússia não será capaz de cobrir as perdas que está sofrendo no campo de batalha. A alternativa é gastar menos dinheiro na aquisição do equipamento que esses soldados precisam para travar a guerra de Putin. Mais problemas surgirão como resultado. Com menos equipamento, esses soldados não são tão eficazes quanto seriam ao lançar ataques contra posições ucranianas. Os resultados serão óbvios. Mais baixas russas, que forçam Putin a retirar mais pessoas da já esgotada força de trabalho de seu país para manter sua guerra. A direção que Putin tomará dependerá do que ele acha que são as melhores opções para equilibrar as contas da Rússia. No entanto, qualquer uma dessas situações equivale a um enfraquecimento do exército russo em um momento chave. Neste momento, a Rússia está em meio a uma ofensiva de verão visando Sumy e Donetsk. Essa ofensiva não resultou em muita coisa. O Kyiv Post aponta que a Rússia conseguiu capturar um depósito de lítio em Donetsk. Mas, além disso, grandes vitórias não vieram, com Putin tendo que se contentar com uma suposta grande ofensiva que está apenas arrebatando pequenos pedaços de território. O ímpeto que o líder da Rússia precisa simplesmente não está lá. E não vai aparecer agora que ele está cortando o orçamento militar da Rússia. Seja menos pessoas, menos equipamentos ou ambos, a Rússia gastando menos na invasão da Ucrânia é uma má notícia para Putin. Ele tem contado com o número esmagador da Rússia para chegar tão longe desde fevereiro 2022. Se o dinheiro acabar, esses números diminuem e mais oportunidades surgem para a Ucrânia lançar contra-ataques e acumular ainda mais baixas do que já está. Quanto à própria Rússia, o futuro parece sombrio. O Telegraph diz que os funcionários bancários do país já estão alertando privadamente sobre o risco de uma crise econômica nos próximos anos. As taxas de juros têm um papel nisso. À medida que as empresas lutam para encontrar pessoas, elas não conseguem aumentar seus lucros. Com essa falta de lucro, surge a incapacidade de pagar os empréstimos que foram feitos, o que significa que essas empresas correm o risco de insolvência.
Uma pessoa cínica pode ver isso como uma solução para a crise de mão de obra na Rússia. Quanto mais empresas fecham, menos trabalhadores são necessários. Mas trocar a disponibilidade de empregos pelo desemprego em massa que essas falências causariam dificilmente parece a solução mais elegante. Mais custos estão no futuro da Rússia quando se trata de reintegrar os veteranos do conflito na Ucrânia de volta à sociedade. Já podemos ver isso. O Telegraph diz que cerca de 140 mil soldados já retornaram do conflito. Desses 140 mil, cerca de metade estão desempregados, apesar do fato de que a Rússia está com escassez de mão de obra. Isso nos diz que o dinheiro não está sendo investido na reciclagem desses soldados ou em fornecer a eles caminhos para o emprego civil após o término do serviço militar. Em novembro de 2024, 580 mil soldados russos estavam lutando na Ucrânia. Imagine se a guerra de Putin terminasse amanhã graças a um acordo de paz? São 580 mil soldados. Voltando para uma Rússia que já se mostra incapaz de encontrar trabalho para seus veteranos, a grande ironia aqui é que trabalho está disponível, e muito. Mas, como tem sido tão frequentemente o caso com a guerra na Ucrânia, a transformação de Putin de seu país em um complexo militar industrial está voltando para mordê-lo. Os empregos disponíveis não são adequados para os soldados que retornam para casa. O que significa que a Rússia terá que gastar ainda mais para ajudar essas tropas a avançar ou deixá-las à deriva em uma economia quebrada. Putin, pelo menos, parece imperturbável ao anunciar seus cortes nos gastos militares. Ele brincou. Quanto ao assassinato da economia russa, como um famoso escritor uma vez disse, os rumores da minha morte são muito exagerados, mas são. Nenhum dos sinais para o futuro econômico da Rússia parece bom. E um pequeno corte nos gastos militares provavelmente não será suficiente para oferecer uma solução. E só vai piorar daqui para frente. Enquanto a Rússia luta sob o peso de seus problemas econômicos, a Ucrânia está atingindo-a duramente com drones em seu próprio território, custando ao país mais de 10 bilhões de dólares no processo. Descubra mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show se quiser mais comentários em vídeo sobre a situação que Putin criou para o seu país graças à sua invasão à Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.